Uma teoria interessante que seria a inversão de papéis de tamanho entre os gatinhos e os filhotes da patrulha canina. Considerando que os gatos costumam ser menores que os cães, seria curioso explorar uma versão em que os gatinhos catastróficos fossem fisicamente maiores do que os filhotes. Isso poderia adicionar uma dinâmica diferente às interações entre eles, desafiando as expectativas padrão. Tal mudança poderia ser explorada como parte de um episódio especial onde uma situação incomum causa essa inversão de tamanho temporária ou permanente, criando novos desafios e oportunidades para a colaboração entre dois grupos. Acho que essa inversão de tamanho entre os gatinhos e os filhotes seria interessante e poderia adicionar um elemento novo e divertido à dinâmica entre os dois grupos. Isso poderia criar situações únicas e desafiadoras, pois os gatinhos, sendo maiores, teriam habilidades e recursos diferentes para lidar com os problemas. Essa mudança poderia oferecer oportunidades para explorar novas formas de cooperação e trabalho em equipe entre os dois grupos, desafiando suas habilidades e estratégias habituais. Seria interessante ver como essa dinâmica em comum influenciaria as interações e os desafios que enfrentariam juntos. Se os gatinhos catastróficos fossem do tamanho de personagens como Copycat e Wildy, isso poderia criar uma dinâmica interessante no estilo com um tamanho menor. Os gatinhos teriam que usar sua inteligência e habilidades de uma maneira mais estratégica para lidar com desafios que os filhotes da patrulha canina talvez enfrentassem devido ao seu tamanho maior. Isso poderia mostrar como diferentes habilidades e estratégias podem ser usadas de maneira eficaz, independentemente do tamanho físico, promovendo a ideia de que habilidade e inteligência podem superar desafios mesmo em condições desfavoráveis. Seria uma dinâmica divertida e desafiadora para explorar na série. É possível considerar que, se os gatinhos catastróficos fossem fisicamente maiores e capazes de falar, poderia surgir uma dinâmica de rivalidade entre eles e os filhotes, com tamanho e habilidades diferentes. Poderia haver um certo nível de competição ou rivalidade inicialmente, especialmente se os gatinhos se sentissem superiores por conta de sua estatura ou habilidades ampliadas. No entanto, essa rivalidade não necessariamente precisaria se tornar hostil ou permanente. Poderia ser uma oportunidade para os personagens aprenderem sobre aceitação, trabalho em equipe e valorizar as habilidades únicas de cada grupo. Eventualmente, poderia se transformar em uma parceria mais colaborativa, onde ambos reconhecem e valorizam as habilidades uns dos outros, trabalhando juntos para resolver desafios e proteger a comunidade na Baía da Aventura. Definitivamente, a dinâmica de rivalidade inicial entre os gatinhos catastróficos e os filhotes, devido às diferenças de tamanho e habilidades, poderia adicionar um elemento épico da história. Uma competição amigável ou rivalidade saudável entre dois grupos poderia criar momentos emocionantes e desafiadores na série. À medida que a história se desenrola e os personagens aprendem a trabalhar juntos, essa rivalidade poderia levar a momentos de grandeza e união, tornando as vitórias e conquistas ainda mais satisfatórias e memoráveis para os espectadores. Comenta aí, qual a sua opinião se os gatinhos fossem maiores?